Todo mundo fala que uma empresa de serviço ela não escala. E durante muito tempo, tocando a operação de empresa de serviço, eu acreditei nisso também. Mas depois de mais de 10 anos tocando projetos, eu aprendi na prática que o problema de uma empresa de serviço não é o modelo, e sim a operação. No meu ponto de vista, o serviço ele escala, só que ele dá mais trabalho. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o que realmente diferencia uma operação que cresce de uma operação que vive apagando incêndio. Quando alguém fala em escalar, o que vem à cabeça é produto, SaaS, MRR, receitas recorrentes, automações, e tudo isso é ótimo. Mas antes de chegar lá, existe uma etapa que muita gente ignora, que é a excelência operacional. Eu vejo muita empresa de serviço, software house, agências, até mesmo consultorias, todo mundo querendo escalar. Escalar é glamuroso no final do dia, né? Mas sem entender o que isso significa na prática. Porque escalar no final do dia não é vender mais, é sim entregar melhor, com previsibilidade, com padrão, com consistência. Sem isso, nenhum modelo de negócio aguenta. A maioria das operações trava exatamente nesse ponto. Falta de padrão, cada projeto é um novo mundo, um novo código, um novo layout, não existe uma base, não existe reuso, falta documentação, tudo depende de pessoas. E aí quando sai um colaborador, junto com ele vai embora metade do conhecimento adquirido ao longo daquele tempo. Falta de uma cultura de excelência, o time entrega, mas não mede qualidade. Falta de liderança técnica e operacional. A liderança reage, apaga incêndio, mas não constrói método. E o resultado disso é sempre o mesmo. Quanto mais a empresa cresce, mais o dono trabalha. E o negócio deixa de ser uma empresa para virar uma sobrevivência. A virada acontece quando você entende que serviço pode ser previsível. Excelência operacional não é fazer tudo perfeito, é fazer com método. É ter uma base sólida, processos bem definidos, padrões visuais, técnicos, rotinas de validação, rituais que garantem que o time siga o mesmo caminho. Foi isso que eu busquei construir ao longo de toda essa trajetória trabalhando com serviços. E o resultado foi claro. A produtividade aumentou, a qualidade subiu e o retrabalho caiu. Excelência operacional é isso. Não é fazer mais, é fazer melhor várias vezes da mesma forma. Quando a operação é redonda, você não escala pessoas, você escala resultado. Cada colaborador novo que entra já entende como a engrenagem funciona. Cada projeto segue o mesmo caminho, o time passa a pensar em melhorias, não em sobrevivência. E isso cria um espaço de crescimento. Quando você tem previsibilidade, você pode vender mais, vender sem medo, você pode crescer o time sem bagunçar a operação e você consegue criar novos produtos sem parar aquilo que já está funcionando. E eu vivi isso na pele. Durante anos, cada projeto que a gente fazia parecia único. Isso soa bonito, parecia personalizado, artesanal, mas na prática isso era um caos. Cada desenvolvedor fazia do seu jeito, o designer mudava toda hora, o cliente não entendia os processos, o time passava a maior parte do tempo resolvendo problemas que nunca deveriam ter existido. Foi aí que eu percebi que o problema não era o time, era a falta de método. A partir do momento que a gente colocou o padrão, criou projetos bases para serem replicados, definiu rituais, criou métricas, a operação se transformou, virou outra operação com as mesmas pessoas, com a mesma base de time. E o que antes era um gargalo para a gente aqui virou uma força, porque agora dava para escalar o serviço sem perder qualidade. No fim das contas, o modelo de negócio não define se uma empresa escala ou não. O que define é o quanto ela entrega com consistência. Serviço, produto, SaaS, tudo depende da mesma base, uma operação de alta performance. A excelência operacional ela não é uma burocracia. No final do dia ela acaba sendo liberdade, porque quando a casa está organizada, o dono volta a pensar em estratégia, o time volta a criar e o cliente, por consequência, acaba confiando mais naquilo que está sendo produzido. Então, se você quer escalar uma empresa de serviço, começa pela base, cria padrão, define processo, busca uma excelência operacional, porque serviço ele escala, mas só quando você consegue dominar a operação.